Precisamos combater os estereotipos, precisamos desmitificar, incluir essa diversidade na saúde. Olá, meu nome é Marcelo Henrique, sou graduando do curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aluno da disciplina de Educação para as Relações Étnico-Raciais e Saúde das Populações Negligenciadas da FAMED-URGS. Maria Luísa Saraiva Pereira é professora responsável pela disciplina e os professores colaboradores são Rodrigo Caprio e Odalci Pustai. A disciplina aérea, através do conhecimento das histórias, tradições, visões de saúde das várias etnias que compõem a população brasileira, busca a aproximação entre as pessoas que foram separadas pelo processo colonial. Nos reconectar é condição para que o futuro seja possível para todos. Logo, conhecer os aspectos da história das culturas indígenas e afro-brasileiras e das relações étnico-raciais com o Brasil, incluindo a dinâmica dos povos, a história vivenciada por eles e as políticas em si, são de extrema importância para tal conexão. Assim, convido os estudantes indígenas Maria Brazão Lopes e Daniel Rodrigues Teles para uma conversa. E nessa conversa, além da identificação, gostaríamos de saber do local de sua terra indígena e nome de sua etnia indígena e quais as principais características da cultura, englobando a cosmologia, visão de mundo de sua etnia indígena nos aspectos relacionados aos sistemas de cura, vida espiritual e etc. Como é a relação com o entorno da terra indígena e o mundo dos brancos? Tem atividade de garimpo na área? Existe exploração ilegal de madeira ou desmatamentos irregulares? Tem arrendamento de terras para os brancos? E existem igrejas ligadas aos brancos? E quais são as principais atividades de geração de renda? Existem as atividades de resistência, como cultivos tradicionais da terra, danças e festas com ritualidades ancestrais, elaboração de artesanato tradicional e elaboração de peças de cerâmica? E você tem um projeto profissional para quando tu te formar médico indígena? Boa tarde, meu nome é Maria, pertenço ao povo Baré, sou natural da terra indígena Médio Rio Negro 2, localizado na Amazônia brasileira. A minha região é composta por 23 etnias, falantes de diversas línguas indígenas. A minha comunidade está localizada nas margens do Rio Negro, especificamente no Amazonas, na divisa entre o município de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, como ilustra a imagem. Como disse, pertenço ao povo Baré. Recentemente foi publicado um livro que conta um pouco da história do meu povo, o livro se chama o Povo Baré, o Povo do Rio. Aqui também eu mostro um pouco da localização da minha comunidade, comunidade de Itapereira, que significa pedra dura. Ita é pedra. Vou falar um pouquinho sobre a cosmovisão do povo Baré. Eu vou iniciar contando uma mitologia de como que surgiu o povo Baré. Diz que no início do mundo viajou um grande navio subindo o rio Amazonas. Quando chegou no foz do Rio Negro, um homem que estava sozinho viajava no lado de fora do barco. Viu muita gente nas margens e pulou na água e nadou para as margens do rio. Ele foi agarrado por um grupo de mulheres guerreiras. Estas, que quando tinham necessidade de ter filhos, aprisionavam homens de outras etnias e guardavam somente bebês femininos, matando os machos. As guerreiras chamaram o homem do navio de Miraboia e pouparam-lhe a vida para gerar filhos em cada uma das guerreiras. E depois disso, o homem seria executado.
Ele gerou muitos filhos, até a última mulher, que era uma moça belíssima chamada Tipa. Ela ficou apaixonada por Miraboia. O casal fugiu das guerreiras para um lugar perto do Baixo Rio Negro. Com o passar dos 30 anos, sua família ficava muito grande. A partir daí, foram guiados pelo mensageiro do Purnamiri, que ele ensinou a roçar, caçar, pescar e fabricar canoa. Ele organizou o primeiro Dabucuri. O Dabucuri é uma dança tradicional onde se comemora alguma passagem ou recebe pessoas na comunidade, onde se dança, se toca instrumentos e se oferta frutas e outros monumentos para visita. Então, assim, eles deixaram esse povoado e criaram um novo, tomaram o povoado dessas guerreiras e fizeram seu próprio povoado, multiplicando, assim, com sua família, os seus descendentes, no qual iria gerar o povo Baré. Bem, mas porém, né, dentro dessa família que gerou o povo Baré, houve um desentendimento de dois irmãos que brigaram e resolveram ficar separados, né? Um foi por um lado do rio, o outro para o outro. E assim eles obedeceram as regras. E o povo Baré se tornou-se grande, né? Até a chegada dos brancos. Houve essa divisão, mas assim se estabeleceu o povo Baré. Bem, é importante dizer que o povo Baré, há poucos anos, se referia a um povo que estava extinto. Porém, nos anos 80, mais ou menos, um estudioso refutou esse ponto de vista. Ele concluiu, após sua pesquisa, que a cultura Baré estava viva. Ela estava muito viva, mas radicalmente transformada. Perante essa sua pesquisa, ele, de acordo, né, com sua pesquisa, claro, tinha outras crenças, né, de que o povo Baré, né, ele mantinha sua cultura, né, praticavam uma série de ritos tradicionais, né, a partir de outras crenças, né. A língua indígena era falada por pouquíssimas pessoas, de todas as idades e que detinham conhecimento parcial do idioma. Em termos populacionais, eram numericamente limitados. Não existiam aldeamentos ou comunidades de Baré, mas existia, assim, núcleos, famílias dispersos por uma grande extensão territorial. Na grande maioria, eram sítios, pequenas unidades rurais, familiares. Muitos haviam migrado ou estavam em processo de migramento para os centros urbanos amazônicos e não assumiu a sua identidade indígena. E outro fator também para essa mudança foi o casamento com pessoas de outras etnias, e principalmente com pessoas da região, né? Bastante difundido isso entre os Baré. Isso teria alterado o sistema de parentesco. A cultura Baré parecia caminhar inexoravelmente para seu fim, né? Desta forma, os Barés se reinventaram, né? Reinventaram suas crenças, ritos, inclusive o seu idioma. Na atualidade, representa um desejo em reafirmar sua identidade. Ao contrário do que se vinha fazendo alguns
alguns anos, de tentar ocultar a sua identidade, fizeram isso a partir de um olhar reprovador do outro, né? Dos colonizadores, no caso. Ao longo dessa década de 80, passaram, assim, a se assumir novamente como índios, em um processo de retomada da identidade indígena, articulada à luta pelo reconhecimento de suas terras, situadas no Rio Negro, né, abaixo do município de São Gabriel da Cachoeira. Tudo isso ocorreu, né? Tudo isso que ocorreu surgiu um caso muito parecido, né, com o povo caiçara, no litoral de Santos, em São Paulo, né, onde eles já não se afirmavam como caiçaras, porém, começaram a se reafirmar, né, reafirmar a sua identidade para garantir a demarcação dos seus territórios, assim como aconteceu com o povo Baré. É uma situação que evoca a outra, né, porque sua principal característica é a mesma, ou seja, trata-se de dois grupos, né, que retomam suas identidades, né, à medida que reivindicam suas terras. Para o povo Baré, leva muito em consideração a questão dos encantados, né, que são seres imaginários que vivem debaixo da água, na mata, e na sua concepção, esses ambientes inanimados possuem belas cidades, assim como pessoas, né? Estes seres podem encantar pessoas que desobedecem, né, as regras e alguns tabus do povo, né? E isso tudo pode provocar o adoecimento, inclusive a morte, de quem desobedece essas regras. É muito comum, né, fazer defumações antes e depois do nascimento. Então, é muito comum esses ritos de proteção. E também, como vocês observam na imagem, tem um lugar sagrado, é uma pedra. Na minha comunidade, localiza-se uma pedra que chamam de Yami, que significa velha, na língua Ingatu. Então, quando passamos por esse local, nós oferecemos sempre algo que tem. Jogamos uma fruta ou alguma oferta nesse lugar sagrado. É uma tradição lá na comunidade. Bem, aqui nós podemos ver a Serra do Cabari. Como vocês podem ver a imagem, ela ilustra nitidamente, assim, primeiramente a serra, e depois uma pequena vila que está demarcada por uma igreja, que é uma igreja católica, né? Então, na população Baré, né, tem pessoas católicas, né? Tem também rezadores, pajés, mas ainda utilizam, né, a pagelança contra os encantados, que causa o adoecimento. O mal-olhado é curado pelo rezador. Cada patologia, ela corresponde a um especialista. Primeiro se busca o pajé, o rezador, o agente comunitário de saúde ou o médico. Em primeiro lugar, o indígena doente procura o pajé, de praxe, ou o rezador, ou o médico, né, conforme o nível de escolaridade de cada pessoa. Se ele procurou o médico, não resolveu, ou então se procurou o pajé, não resolveu, ele vai optar por uma das duas. Primeiro, ele faz uma análise do que possa ser e busca essa ajuda, né?
Se ele acha que o adoecimento está ligado mais com a questão dos encantados, ele vai procurar o pajé. Se ele acha que é uma doença mais física, ele vai procurar um médico. Falando um pouco da questão linguística do povo Baré, os Barés pertenciam ao tronco linguístico da família Aruac, mas com o contato com os missionários e a colonização, adotaram a língua geral, o Ingatu, que significa língua geral, né? Atualmente, esta língua representa uma marca, né, da identidade cultural do povo Baré, sendo que o Ingatu é uma forma simplificada do tupi antigo, falado em grande parte do Brasil nos primeiros séculos da colonização pelos portugueses, e que foi adaptado e amplamente difundido pelos missionários jesuítas em todas as regiões do Brasil. Com o tempo, o predomínio do português como língua nacional, o Ingatu foi perdendo o terreno, porém continua vivo e muito usado nessa calha do Rio Negro, onde habita o povo Baré. Aqui na imagem, eu coloquei algumas comidas típicas do povo Baré. Aqui podemos ver o peixe, tem a pimenta, que é bastante consumida também não só pelo povo Baré, mas pelas etnias que residem nessa região. Tem o beiju, tem uma batata, que é cará, tem a banana, tem o jambo, tem o tucumã, que a gente come com pão, é como se fosse um sanduíche. Tem o abil, tem uma diversidade de frutas que são consumidas nessa região. Vou falar agora um pouco sobre a questão da base de geração de renda, né? E também, logo em seguida, eu vou falar um pouco no quesito saúde. A base de geração de renda vem principalmente da agricultura, no cultivo da mandioca e frutas regionais, como eu disse antes. Além da caça, pesca, coleta, extração de fibras para a confecção de artefatos e artesanatos. E é importante colocar, né, que nenhuma cultura é absorvida por uma outra, ou trocada, mas há trocas, e assim ela dinamicamente vai se transformando e se moldando, e não é diferente com a cultura indígena. Desta forma, não existe uma pessoa mais pura que a outra, colocando essa colocação entre parentes, índio puro e índio não puro. Existem povos em sua especificidade, assim como o povo Baré, o povo Arapás, o povo Caigangue, o povo Charrua. Como exemplo, eu tomo nossos irmãos isolados. Eles já tiveram contato com outras civilizações, sabem da nossa existência, mas escolhem viver ao seu modo. E quando alguém se aproxima, eles não são selvagens. Eles apenas estão defendendo sua casa. Assim como nós defendemos a uma suposta invasão às nossas residências. É importante dizer que é importante combater os estereotipos reproduzidos sobre as populações indígenas. Desta forma, a relação entre diferentes civilizações se dá como qualquer outra na cultura indígena. Por isso, não utilizo o termo aculturamento. No meu ponto de vista, é errônea sua colocação. Em relação à religião, as predominantes são a católica e a evangélica no meu território. Isso não é nenhum problema. Porém, torna-se problema quando é imposto a algumas etnias crenças que vão se sobrepor
as suas culturas tradicionais. Eu não tenho nenhum problema com nenhum tipo de religião, respeito todas. Tive a oportunidade de conhecer várias. E isso, né, essa questão da questão da religiosidade nas comunidades indígenas é visível, né? É visível porque elas demarcam o seu território nas comunidades indígenas, né? Quando você visita uma comunidade, é muito comum, logo, logo em frente da comunidade, está uma igreja, né? E isso é comum também no nosso território, né? Religiões, igrejas instaladas nos nossos territórios. Bem, quanto ao garimpo, já teve um tempo, né? Um garimpo ilegal, mas atualmente não existe. Falar um pouco dessa questão do garimpo, né? Que está diretamente relacionado com a questão da saúde, do processo de saúde e doença. Atualmente, como eu falei, atualmente não existe um garimpo na nossa terra, né? Apenas em territórios mais próximos, como é o caso dos Yanomamis, que os seus territórios ficam bem próximos dos nossos. Esporadicamente, assim, tem exploração de madeira ilegal, poluição com lixo urbano, né? E em alguns anos iniciou a atividade de pesca esportiva no Rio Marié, que também fica próximo da minha comunidade. Como dito antes, o meu povo, ele vem resgatando, revitalizando e se reinventando, né? A partir de crenças, culturas, e utiliza a arte como sua aliada, através de artesanatos, danças como da bucuri, cestaria e cerâmicas, e ainda outros artefatos utilizados diariamente. A questão do processo de saúde e doença está diretamente ligada ao território, sendo que as passagens e ritos se dão através de preparo para uma relação de respeito mútuo com os encantados que existe no meio ambiente. E é um olhar além daquele preconizado pela OMS, né, do estado físico, psíquico e social, né? Ele leva em consideração todos esses aspectos e preceitos e inclui que o adoecimento também é através de seres inanimados. Então, o bem-estar, né? Eu vou falar um pouquinho, né, a partir disso, sobre o primeiro centro de medicina indígena, como vocês estão vendo, é um CUMU, está fazendo um atendimento, né, uma pagelância, para uma pessoa não indígena. Então, esse centro é interessante como se deu sua criação, e partiu a partir de uma experiência vivenciada na família de um dos idealizadores do centro, onde sua sobrinha foi picada por uma cobra e transferida para Manaus. Foi recomendado pela equipe médica que teria feito a amputação da sua perna. A família recorreu ao Ministério Público para poder retirar a moça do hospital, a qual foi cuidada pelos CUMUs e se curou. E ainda que a cura se deu com a ajuda da medicina ocidental, foi importante o papel dos CUMUs para a cura da moça. Nesta ocasião do ocorrido, médicos se levantaram da mesa, dizendo que estudaram 8 anos e sabiam qual era a conduta certa a ser tomada, e que não permitiriam nenhum ritual dentro do hospital, desmerecendo todo o conhecimento tradicional dos povos indígenas.
A partir disso, vejo a importância de acesso ao ensino superior. De uma maneira geral, nos possibilita e assegura falar de igual para igual, e desta forma, que os nossos direitos sejam garantidos. Pois acredito que esses conhecimentos nos ajudam na luta pelo direito ao nosso território. Ou seja, você utiliza dessas ferramentas para aprimorar e somar os conhecimentos tradicionais. Como exemplo, eu cito o primeiro Centro de Medicina Indígena, idealizado pelo Dr. Barreto, formado em antropologia pela Universidade Federal do Amazonas. Quero terminar a minha apresentação dizendo que é muito importante levarmos em consideração todos os aspectos, especificidades, né, dos grupos étnicos que compõem o Brasil, que é uma diversidade imensa. Temos quilombolas, caiçaras, indígenas, ciganos e outras culturas que são negligenciadas, e precisamos combater os estereotipos que essas culturas sofrem. Precisamos desmitificar, né? E precisamos realmente incluir essa diversidade na saúde. Não deixar que elas fiquem somente no papel, mas assegurar que essa saúde seja acessada de fato nos territórios dessa diversidade. Muito obrigada. Kwekaturete. Olá a todos, Ayanti Mursan. Então, eu sou o Muhere, do povo Arapaço, e eu vou estar falando um pouco a respeito da cultura do meu povo, né? Primeiramente, para poder abordar esse tema, eu acho importante falar um pouco da origem do meu nome, né? Ou da origem do povo Arapaço. O Arapaço, para a gente, ele é conhecido como Diamarçã, que a gente fala que é o gente do rio, né? Ou gente que surgiu a partir do rio. O meu nome, o Muhere, ele é descrito, né, pelos antigos ou pela mitologia dos mais velhos, né, como um homem alto, muito forte, né, que muitas das vezes ele ficava na beira do rio como um dos primeiros defensores do seu povo, né. Então, o meu nome ele surge a partir desse guerreiro, né, que para a gente é uma referência, né, que ter defendido por muito tempo, durante sua existência, toda essa questão da chegada de outras pessoas, né, na nossa região. Então, o meu povo, o povo Arapaço, atualmente, né, ele vai habitar desde Paranajucá, Loiro, Jibari e São José. Então, essa região, ela é a região do Médio Alpés, né, que fica na região do Rio Alpés, que faz parte hoje do Rio Negro, né? Então, além disso, a gente tem que algumas famílias, né, acabam morando ao redor da cidade de São Gabriel da Cachoeira. E a gente tem outros, né, que vivem em Manaus e em outras cidades. Além disso, eu posso dizer que sou uma das pessoas que mora ao redor de São Gabriel da Cachoeira. Então, como meu pai e o meu avô saíram na década de 70 de Loiro, né, que era a região originária onde tem os nossos ancestrais, onde tem a nossa maloca, onde tem todos os nossos povos, a gente acabou se deslocando dessa nossa região para perto do município de São Gabriel da Cachoeira, né, que é justamente a ilha de Duraca. Então, essa ilha de Duraca, fica mais ou menos, aproximadamente 20 quilômetros do município, né, da sede do município de São Gabriel da Cachoeira. Então, essa comunidade, a ilha de Duraca, ela é constituída por outros povos, né, não só o povo Arapaço. Então, é uma comunidade que foi construída com a união de outros
de outros povos, né? Que são muitas das vezes primos do meu pai, mas não pertencentes ao povo arapaço. Tem muitos que são do povo tucano, são do povo tariano, são do povo dessano e do povo piratapuia, né? Que acabam se juntando para constituir essa nova comunidade que hoje se chama Ilha de Duraca, né? Então, eu venho surgir nesse meio, né? Então, eu nasci na Ilha de Duraca e faço parte hoje dessa comunidade indígena chamada Ilha de Duraca, né? Que atualmente tem em torno de 50 famílias morando nessa comunidade. Falando um pouco agora mais especificamente do meu povo, né? O povo arapaço e a sua identidade, de como que ela é vista, né? Pelos demais, né? A gente tem um ponto importante aqui que eu gostaria de destacar quando a gente fala do povo arapaço, é justamente essa questão de como que eu vou me identificar, né? E uma coisa que a gente entende que o povo arapaço, assim como o povo dessano e os demais povos, a gente vai sempre fazer parte desse tronco linguístico que seria o tucano ocidental, né? Que por fazer parte dessa região do Médio Alpes, do Alto Rio Negro, a gente era um dos povos que ficava na frente, né, para poder passar para outra região de outros povos, como do Tucano, dos Dessano. Primeiramente, eles passariam pela nossa região, né, porque a gente ficava antes da região desses outros povos. E por a gente fazer essa primeira barreira de contato com o não indígena ou com outros povos, a gente era tido como um dos povos mais bravos, né? Ou dos que mais defendiam a sua localidade. E isso acabou prejudicando nessa questão de a gente estar sempre em conflito com outras pessoas que queriam entrar na nossa região, né? A gente fazia esse controle, e fazia essa defesa do nosso território, né? A gente sempre era o primeiro povo a fazer essa defesa do território. Então, isso acabou prejudicando muito nessa questão de a gente estar sempre em conflito, né? E a chegada do não indígena acabou prejudicando numa questão importante que eu gostaria de colocar, que é justamente essa questão de você perder a sua língua, né? Então, o povo arapaço hoje não fala mais a sua língua, né? Que seria o arapaço. A gente tem algumas palavras só que a gente sabe que é do povo arapaço. O povo arapaço acabou adotando a língua tucano, né? Assim como outros povos, que a gente acabou tendo que usar no nosso dia a dia a língua tucano e usa até hoje a língua tucano como nossa língua, né? Por não ter mais esse conhecimento de como que os antigos arapaços se comunicavam, né? A gente sabe que tem algumas palavras, mas infelizmente a nossa língua acabou se perdendo nesse conflito, né? Que a gente de defesa do território, de briga com os outros povos também. Então, isso acabou prejudicando muito esse grupo, né? Eu acho que o conflito foi uma das coisas mais importantes que acabou levando a redução significativamente do povo arapaço. A gente tem um dado do CIASE, que faz parte da CESAI, de 2014, contabilizando 448 pessoas do povo arapaço, né? É um número bem reduzido comparado com outros povos dessa região. Em relação à atividade econômica, né, do nosso povo, ele não vai se diferenciar muito de outros povos, né? Ela é baseada praticamente na agricultura, né? Na agricultura de subsistência, na coleta de fruto, nessa questão de estar buscando proteínas baseada mais no consumo de peixe, né? Então, para a gente que entende que é da saúde, a gente vê que a dieta do povo indígena, quando ele tem um território que ele possa estar utilizando de uma forma adequada, ela é sempre bem balanceada, né? Então, pelo que eu, a gente observa, o consumo de material industrializado pelo nosso povo sempre foi baixo, né? Mas, infelizmente, com a redução do nosso território, com, ou com a chegada de não indígena,
Isso acaba influenciando diretamente nessa questão da atividade econômica, de você ter que buscar o recurso econômico, né, e você ter que produzir muito mais para você ter um aporte financeiro, para você ter alguma coisa para poder você sobreviver, né? E isso acaba prejudicando justamente nessa questão de como que eu vou estar me relacionando com o não indígena, né? Por a gente estar sempre, não se preocupar muito com essa questão de acúmulo de bens, isso acaba prejudicando muito os nossos povos, principalmente do Alto Rio Negro, né? A gente é baseado aqui na agricultura familiar e que tem um carro forte é a mandioca, né? A gente vê aqui a Edilene e sua mãe, né, fazendo um pouco desse trabalho, né? Aqui na imagem abaixo, né, a Maria cuidando da sua plantação de maniva, né? Então, as manivas são um produto importante, tem várias variedades, né? Aqui do lado a gente tem um pouco da atividade do Edivaldo, né, fazendo um dos produtos de artesanato, né, que vai ser utilizado, né, nesse processo de produção também da mandioca, né, das farinhas, da tapioca e de outros derivados que originam dessa plantação da roça, né, que a gente chama. E nessa plantação dessa agricultura, a gente sempre vai ter outras variedades, né, de frutas, principalmente, né? A gente vai ter toda a produção, ela é sempre baseada nesse contexto, né? Você vai ter a mandioca como carro principal, associado com outros produtos que a gente vai estar utilizando para poder se alimentar, né? Como batata, abiú, outras frutas, né, que a gente vai poder estar utilizando dentro da nossa própria comunidade, sem depender muito do comércio e outras coisas, né? Mas a gente tem uma preocupação muito importante nessa questão de economia, é justamente para os mais novos, né? Isso fica muito evidente quando eu tento, quando com essa chegada muito forte de equipamentos e a gente precisando desses equipamentos para poder estar utilizando nas nossas aldeias também. E a gente sabe que todo o equipamento, como televisão, geladeira, fogão, a gente precisa desse aporte financeiro. E isso acaba prejudicando muita gente, por a gente não ter uma estrutura muito grande, muito forte, para poder estar conseguindo gerar o poder econômico que a gente fala, né? Que é justamente a questão do dinheiro. A gente tem tentado trabalhar nesse sentido de desenvolver alguns projetos para poder valorizar essa questão da produção agrícola, né, que é uma produção totalmente sem agrotóxico, com controle de qualidade muito forte, e infelizmente ainda o nosso produto não é tão valorizado assim pelo comércio local. A questão da saúde, né, para a gente que é da saúde, principalmente a gente que vai ser médico, né, a gente tem uma oportunidade de estar tentando conceituar de forma diferente, né? Eu que sou do povo Arapaço, eu que sou do Alto Rio Negro, da Amazônia, a gente tem um conceito de saúde um pouco diferenciado, talvez um pouco mais ampla nessa questão determinada pela OMS, né? A gente tem aquele conceito inicial da OMS dizendo que a saúde é um bem-estar geral que vai abranger vários aspectos, né? Inclusive pessoal, do psicossocial, né? Que é o conceito mais amplo e mais aceito atualmente. Para o povo Arapaço e para o povo do Alto Rio Negro, além dessa questão da gente ter esse conceito da OMS, a gente vai agregar a questão do território, né? Para a gente, o território é muito importante e ele vai definir para a gente a questão da saúde. Para a gente, a questão da saúde ele vai estar diretamente relacionado com o território. Se a gente tem o nosso território ameaçado, a gente vai estar doente, né? Então, sem o território, a gente diz que a gente não tem saúde. Então, quando a gente fala de saúde, a gente sempre vai estar atrelado para a gente no nosso território, né? A terra para a gente é sagrada. Então, se a terra ela está sendo machucada, ela vai estar sendo invadida, ela vai estar sendo ameaçada, então a nossa saúde, a saúde da população indígena, ela vai estar sendo prejudicada. Então, é uma coisa que a gente tem como conceito para a gente muito importante, né? Para a gente dizer que o território para a gente é sagrado, para o território para a gente é saúde, o território para a gente é vida, né? Eu acho que esse é o ponto importante que a gente define como saúde, principalmente por povos indígenas do Brasil. E quando a gente fala aqui da questão da saúde, né? A gente vê vários exemplos importantes de como que
quando o território ele é invadido, ele é violado, o que isso acaba prejudicando diretamente, né? A gente tem que... A desnutrição é um problema que tem solução, que tem como você está atacando essa questão da desnutrição, mas, infelizmente, isso ainda para os povos indígenas, isso ainda é um problema muito sério, né? Então, acaba tirando muitas vidas, e a gente tem hoje uma questão importante em 2021, né, que a gente acaba vivenciando ainda, né? Principalmente na minha região, principalmente com meus parentes indígenas e Yanomamis, né? Então, eu gostaria de trazer aqui a gente que está no curso de medicina, e essa disciplina que é bastante importante para a gente como formação, principalmente para a gente que vai atuar na medicina, a gente que vai ser médico, a gente entender todo o contexto e a complexidade que tem a população brasileira. E você atender essa população brasileira, né, sem saber as suas particularidades, acaba trazendo muitos problemas, né? Eu acho que é importante, a gente que está na formação aqui do curso de medicina, a gente saber os desafios que a gente vai enfrentar, a gente poder buscar entender um pouco dessa outra realidade, que muitas das vezes não é do nosso cotidiano, eu acho muito importante, né? Então, eu gostaria de trazer aqui uma questão importante, que é justamente essa questão da desnutrição infantil, a questão do garimpo, a questão da Covid-19, que acabou atrelando, né, tipo, vários problemas, em especial aqui eu destaco aqui para o povo Yanomami. A terra indígena Yanomami é a maior do país e fica em Roraima e Amazonas. E há também uma parte ainda em território venezuelano. Na região, vivem cerca de 28 mil indígenas. Um dos grandes problemas que acometem as comunidades indígenas é a desnutrição infantil, além de casos de malária e verminoses. Relatos de crianças resgatadas com quadros sérios de desnutrição são comuns. A imagem de uma menina Yanomami debilitada na comunidade Maimazi já tinha tido grande repercussão após ser divulgada por um missionário. Naturalmente, o Ministério da Saúde sempre diz que as coisas estão maravilhosas, que está tudo bem, que estão gastando muito dinheiro. Eu não sei, pode ser até que estejam gastando, mas será que estão gastando na saúde? Mas os casos não param de aparecer. Uma imagem mostra um menino Yanomami de 10 anos e pesando apenas 8 quilos sendo resgatado em 9 de fevereiro. Ele mora na comunidade Alto Catrimani. O garoto foi atendido no hospital, ganhou peso e agora está em um abrigo. Outro menino de 8 anos foi resgatado em Surucucu no dia 3 de março. Ele recebeu atendimento em Boa Vista e já voltou à comunidade. Algumas dessas crianças não resistem, como um menino Yanomami da comunidade Iarita, que tinha 1 ano e pesava 3 quilos. O pedido de remoção tinha sido feito na véspera da morte. O garimpo ilegal na região é outro problema enfrentado na terra indígena Yanomami. Os episódios de confronto entre indígenas e garimpeiros são constantes. O mais recente aconteceu na comunidade de Palimiú, ao norte de Roraima. Garimpeiros a bordo de um barco abriram fogo contra os Yanomami. A Polícia Federal foi informada sobre a morte de 3 garimpeiros, mas elas não foram confirmadas. Um Yanomami foi baleado de raspão na cabeça. Organizações Yanomami dizem que os garimpeiros têm feito ataques porque os moradores de Palimiú montaram uma espécie de barreira sanitária no rio Uraricuera para evitar a Covid-19. Nessa barreira, indígenas têm apreendido materiais que seriam levados pelos invasores até acampamentos de exploração ilegal no meio da floresta. Ontem à noite eu recebi informação do Palimiú. Eles contaram que sofreram mais ataque agora de bomba caseira. Hei, garimpero paga. Ngalo maya kati tu hari pron. Ki hamnya makohirin. Ilin ota praru jar. Garimpero ya pesi mai. Hei ya paga tu waru ya pei pani no mai kon. Hei pa wara hu ko hei. Homa jai ukari. Jai pesi mai. Ya mak kepraru. Polis homa jai simani lo pai.
A atuação de garimpeiros na região acaba levando doenças para as comunidades. Em janeiro, 10 crianças morreram com sintomas de Covid-19. O Ministério da Saúde deve divulgar até o fim de maio um relatório dizendo se as mortes foram ou não por Covid. O Ministério Público Federal, em Roraima, abriu procedimento para investigar a distribuição de cloroquina a algumas comunidades indígenas. Então, como a gente viu aqui no vídeo, né, essa é uma reportagem aqui do início do ano, né, praticamente acho que uns 6 meses antes, 6 meses atrás. É um vídeo que é bastante impactante, né, porque a gente vê essa imagem aqui do nosso parente Yanomami, né, numa crise aguda de desnutrição, né, uma crise bem severa, né, bem forte. E a gente vê que essa questão de desnutrição, principalmente com os povos indígenas, ela não é uma coisa assim recente, né, que acontece, mas a gente vê que nesse governo, infelizmente, essa questão de desnutrição aliada à malária e potencializada muito pela essa questão da Covid-19 acabou agravando muito, né? Eu acho que uma coisa que tem que ficar claro aqui é que quando o governo é contra a população indígena, quando fala que não vai demarcar nenhum território, e isso acaba abrindo portas para outras pessoas dizer que você pode estar invadindo o território, que o território da população indígena pode ser utilizado por qualquer uma outra pessoa de qualquer jeito. Né? E a gente vê isso, um exemplo muito claro, essa questão do garimpo, principalmente na terra indígena Yanomami, né? Que todo dia a gente vê pessoas invadindo esse território, violando esse território, que para a gente é sagrado. Né? Então, quando a gente vê esse território sendo violado, sendo invadido por pessoas, e principalmente por garimpo, que acaba destruindo praticamente todo o nosso território, né? A nossa água, que para a gente é sagrada, né? A nossa terra sendo sagrada, que está sendo devastada, que vai sendo destruída, e a gente entende que toda essa devastação, principalmente quando o garimpo chega no nosso território, acaba trazendo morte, né? A gente vê, infelizmente, jovens, crianças perdendo a sua vida, né? Que para a gente, essas crianças são de suma importância, né? Porque teriam toda uma história para poder seguir, né? Para poder defender o seu território, para poder aproveitar um pouco de uma forma bem a sua vida, né? Que infelizmente não vão ter essa oportunidade. Né? Aqui eu falo não como agora aluno de medicina, mas sim como povo indígena. Porque a gente entende que perder para a gente uma criança é muito triste, né? Acaba impactando muito, porque ele acaba não fazendo parte de um processo natural, né? Porque para a gente que é médico, a gente entende que a vida tem um ciclo, né? A gente entende que todo mundo vai morrer um dia, mas a gente não entende que uma criança deve morrer nessa fase de desenvolvimento, né? Então, para o povo indígena, quando uma criança morre, é como se estivesse matando toda aquela comunidade, né? Porque a gente entende que ao tirar a vida de uma criança, você também está destruindo aquele povo. Então, quando a gente fala que a morte chega na aldeia e quando essa morte chega e acaba levando criança, a gente fala que aquele povo está sendo destruído, né? A gente vê que hoje o povo Yanomami está sendo destruído. Os jovens, as crianças, infelizmente, estão indo a óbito, estão morrendo, justamente por uma coisa que poderia ser muito bem combatida, né? Principalmente pelo governo, principalmente pela Secretaria de Saúde Especial Indígena, pela CESAI, né? Então, a gente tem todos esses dados, a gente tem o levantamento epidemiológico da região, a gente sabe como combater a desnutrição, mas, infelizmente, a gente não consegue fazer isso justamente porque a gente não tem o apoio do governo, né? Então, semana passada, há uns 15 dias atrás, a gente tinha uma missão da Fiocruz
que era justamente para tentar dar uma resposta mais efetiva para essa questão de malária, de desnutrição, essa questão de Covid também, nesse território indígena, né? Mas, infelizmente, a FUNAI, junto com o Ministério da Justiça, resolveu não permitir a entrada dessa equipe, né? Que era composta por médico, por técnicos da Fiocruz, para poder tentar traçar uma estratégia, dar uma resposta, né? para essa população que hoje pede socorro, né? Para poder estar sobrevivendo. E quando ela pede socorro, não é só porque ela tá, ela quer sobreviver, né? Mas é porque ela está sendo dizimada, né? Porque a gente vê garimpeiros entrando com equipamento, entrando com armamento muito pesado, né? Como é que você vai defender o seu território se você vai para a luta, né? Impede desigualdade. Você não tem como defender o seu território. Você não tem como defender o seu território quando a outra pessoa do outro lado está com fuzil, está com pistola, está com bomba, e não tem como, é uma luta desigual, né? Porque não tem como, até porque o povo Yanomami, ela vai muitas das vezes com sua flecha, é muito mais para poder dizer, olha, você não pode estar entrando aqui porque esse território é sagrado. Eles não entram, eles não chegam lá e tipo já saem matando, dando flechada em todo mundo. Geralmente eles chegam lá e conversam com a pessoa e pedem para a pessoa sair, né? Mas infelizmente isso não tem acontecido, né? Porque quando o povo Yanomami tenta defender o seu território, muitas das vezes eles estão acabando sendo mortos, né? A gente teve também a questão de morte, né? Quando por criança sendo sugada por essas balsas que estão explorando o ouro, né? Na região. Então tem todo esse impacto, né? Você entender um pouco essa complexidade de quando o território, infelizmente, é invadido pelo sistema capitalista ou na busca de dinheiro para tentar explorar esse território, acaba impactando todo um povo. E a gente vê isso não só, infelizmente, não só na terra indígena Yanomami, né? A gente vê em outros territórios também, quando o agronegócio entra no seu território, explorando o território indígena, acaba trazendo esses problemas que não são só problemas sociais que a gente fala, né? A gente tem visto isso muito claro quando chega nessa questão da saúde, né? A gente vê que quando o território é invadido, a saúde é o primeiro passo, é a primeira evidência que a gente acaba observando, né? Que vai impactar diretamente na qualidade de vida, essa questão da saúde desse povo. A gente tem nossos guaranis sendo impactados muito forte, né? A gente tem aqui na região sul também os nossos parentes caigangue acabando sendo impactados por essa questão do agronegócio muito mais evidente aqui na região sul, né? Então, quando o território para a gente é sagrado, ela vai impactar diretamente na qualidade de vida. E, impactando na qualidade de vida, ela vai prejudicar a saúde física do nosso povo, né? Então, isso para a gente fica muito claro. Você trabalhar isso, valorizando o território, a gente precisa entender que a gente, como médico, a gente precisa entender, para a gente, que é a população indígena, que o território para a gente é saúde. Se a gente não tem esse território, a gente não tem nem como fazer estratégias de dizer, não, eu vou estar levando saúde. Levando saúde não é tratar só a malária, não é tratar só a Covid-19, não é tratar só a desnutrição. Eu preciso garantir o território, primeiramente, para poder, a partir daí, desse território, eu traçar a estratégia de como que eu vou estar vendo essa questão da saúde. Então, para a gente que vai ser médico, é importante entender isso, que para a população indígena, eu como profissional de saúde, eu como médico, preciso entender qual a importância do território. Eu entender que o território para a gente é sagrado. Eu preciso entender que eu tenho que levar essa realidade, isso para o meu atendimento, né? Porque quando eu vou atender um indígena que é aldeado, que é de aldeia, eu preciso ver de que território que ele vem, como que ele se relaciona com o seu território e que talvez que a patologia que ele traz para o atendimento no seu dia a dia esteja relacionada também com o seu território. Então, eu não posso descartar isso. Então, são algumas coisas que a gente vem trazer aqui
para esse curso, né, que a gente acha importante trazer para a gente que vai ser médico, né? Eu acho que poder contribuir nesse sentido, talvez tenha algum resultado daqui para frente. Então, o impacto da mineração, da exploração, principalmente do garimpo, é muito forte, né? A devastação da natureza, a devastação da água, da floresta, ela é muito evidente, né? Ela não demora para poder causar o impacto ou a doença para essa população. Então, é muito agressivo, né, o garimpo. A gente tem histórias muito tristes, principalmente na minha região, relacionadas ao garimpo. A gente gostaria de trazer esse tipo de imagem, né, de crianças felizes, brincando no seu território, correndo, mas, infelizmente, esse governo não é uma das metas, né? Não é garantir a saúde da população brasileira, né? A gente vê um presidente que a todo momento ataca a população indígena e que, infelizmente, a gente está numa luta diária, né? A gente espera que sobreviver nessa luta, a gente vai sobreviver, a gente tem se esforçado para isso, né? A gente tem se mobilizado para poder estar garantindo o nosso território, que é uma questão sagrada, né? Eu acho que o curso de medicina tem um potencial muito forte para poder estar contribuindo nisso, né? Então, eu gostaria aqui de agradecer a todos, né, pela oportunidade de estar podendo falar, levar um pouco dessa realidade, que é da população indígena do Brasil, e chamar todos os profissionais da saúde, pessoal que está na universidade, que tem esse conhecimento um pouco mais em relação ao conhecimento acadêmico, né, de poder estar somando nessa luta também, né, porque entender todo esse contexto e talvez fazer um atendimento diferenciado, com um olhar diferenciado para esse povo, eu acho que já é um passo importante. Então, eu gostaria de agradecer também, mais uma vez, à universidade por poder proporcionar isso, né, para os alunos que vão estar se formando, que daqui a pouco vão estar atuando na linha de frente, né, para poder estar levando saúde para toda a população brasileira.